porque senão não faz parte. Tu entendesse agora da parada? Qual é? Obrigado. O gabinete do ódio era mais ou menos isso. A estrutura de... Falando do gabinete do ódio, olha lá. O fulano tomava de conta, a rede social. Eu peguei um deputado uma vez na mentira, na frente de um monte de deputado. Olha lá. Ele deu uma alfinetada em determinada situação. Aí eu sabia que ele era um homem direito, mas ele era frouxo, só tinha tamanho. Eu sabia que ele era um homem direito, um homem de Deus mesmo, um homem direito. Eu disse, bicho, tu é um cabatemento a Deus? Ele disse, eu digo, tem certeza? Na frente assim de 40 deputados. Ele disse, tem. Aí eu peguei o Instagram dele, abri e disse, quem foi que escreveu isso aqui? Aí ele tremeu nas bases. Eu disse, eu sei quem foi, mas eu vou lhe preservar, viu? Ele era coisa de Carlos Bolsonaro, que controlava a rede social de um deputado e de outro. Psicopata a nível extremo. Isso era o gabinete do ódio. O gabinete do ódio era feito por várias pessoas. Olha lá, explicando o gabinete do ódio, Juliano Lemos, ex-integrante do governo. 30, cara, 40, homem próximo do Bolsonaro. Tem áudios meus, rapaz, na CPI do fake news tem um áudio meu, o cara dizendo, agora é a vez de Juliano. Para ser atacado. Sim, para ser atacado. No tempo que o Facebook era mais forte, eu contratei uns Fala, Edson Bart, manda um superchat para nós, chama os amigos. Como se fosse assim, eu não sei se vocês já viram, fica o nome da pessoa assim, fica várias setinhas chegando assim. Eram os ataques assim, meu Facebook era uma coisa impressionante. Eu fui vítima de uma desconstrução moral, sabe? Fizeram fake com minha esposa. Eu lembro. Desmantê-lo. O gabinete do ódio, inclusive, atacou a Folha Democrata. Uma live nossa perdeu parte da um vídeo nosso perdeu parte da monetização porque foi sobrecarregado pelos bolsonaristas. Mas a gente segue aqui na resistência e denunciando, gente. Vamos lá. Grande. Eduardo Bolsonaro é o cara mais canalha, frio, calculista, escroto que você pode imaginar. Eduardo Bolsonaro. Escroto ao extremo. Carlos é sociopata. Ah, não, Carlos Bolsonaro, desculpa. E Jair Bolsonaro, ele se vê representado em cada uma personalidade dos filhos. Um que é malandro e muito ladrão, aí o outro que é extremamente vaidoso e acha que é foda. Eduardo Bolsonaro. É o doninho da bola. O doninho da bola é Eduardo. Aí tem um Carlos Bolsonaro que ele consegue jogar o Carlos Bolsonaro como fosse o cão de guarda, porque Carlos Bolsonaro ele é perverso. Ele não consegue sentir sentimento de pena por ninguém. Esse é o Carlos Bolsonaro. E eu fui escolhido pelos dois para ser destruído. Conseguiram aqui arrebanhar 3, 4, 5 pessoas e disseram, pronto, esse aqui é o deputado e a gente vai destruir Juliano. A Paraíba perdeu muito. A Paraíba não sabe ainda não. A força de Juliano, como eu fiz relacionamento, como eu fui correto. Entendeu? Não aumentei um centavo de patrimônio não, meu irmão. Agora quem entrou vai aumentar. Isso aí é notório porque, até falando sobre isso, eu sou um cara que tem os meus princípios mais voltados à centro-esquerda, e quando eu fui votar e escolhi o deputado, eu vou analisar quem trabalha, né, porra? Não vou analisar que tá vendo uma porra de um aventureiro que vem, ou o cara que tá só comendo dinheiro. E me surpreendeu todo o investimento que tu fez. Pegando as emendas e mandando e destinando. Destinando. Retorno zero eleitoral. E pronto, foi o que me fez pensar, porra, vale a pena votar nesse bicho aqui, porque velho, tu botou dinheiro na segurança pública e onde tu não ia ter voto de lá porque tipo, o povo não sabe que tu tá botando esse dinheiro lá, entendeu? Então é uma coisa que não vai reverter em voto, como tem cara que faz o quê? Vou levar um posto para uma cidade, vou lá para o prefeito para reformar o ginásio, aí ele vai inaugurar o ginásio. Eu fui avisado pelos meus colegas deputados que investir em segurança pública não dava retorno eleitoral nenhum. Então por isso que ninguém investiu antes. Nunca investiu. Não dá retorno eleitoral nenhum. Mas tu se arrepende? Cara, não é arrependimento. O cara fica triste. Sim. Decepcionado. Mas passa. 113 likes, gente. Mandem superchats. Agora eu fiz uma postagem, estava vindo para cá, entrou um policial militar. Tem muita gente boa, cara, na polícia. Muita gente boa, mas tem muito filho da mãe, viu, cara? Aí o cara foi e botou... Eles têm prazer de fazer isso. Um tesão no rabo. Sabe? Ex-deputado. Aí eu digo, rapaz, ex não, porra, ainda eu sou. Até dia 31 de dezembro. E eu vou dizer, Jair deixa de ser primeiro presidente e depois é que eu deixo de ser deputado, viu? Ele sai 1º de janeiro ou 1º de fevereiro. É mesmo, então já fica em janeiro. Entendeu? É verdade. Só tem um detalhe. Ainda eu volto para lá. Ele não volta mais não.
Exatamente, o Luiz Giglioli. Acho que, de certo aspecto, ele está falando muito do que a gente já sabia, mas é sempre divertido ver rinha de fascista. Briguem mais que tá pouco, tem que brigar mesmo e tem que gerar material para a gente investigar e ir atrás. E, gente, 98 pessoas assistindo aqui a nossa live, faltam R$ 33 para a meta. Manda um realzinho aí para a verdade. gente, vamos Há lá. uma Isso aí eu diferença não muito tenho grande dúvida, nisso aí. E outra coisa, eu não fui derrotado, eu perdi uma eleição, já fui derrotado pelo PT. Há diferença de perder e ser derrotado. Olha, eu não sei se tem bolsonarista Qual na era o live. concorrente meu? Eu mesmo. Eu Eu não- era concorrente de mim, pô. Eu não sei se tem bolsonarista na live, mas escute bem. Bolsonaro conseguiu a proeza, Kaique, de perder para o PT, no qual, quando ele assume em 2018, Lula está preso, impopular. O PT ninguém quer ver na vista. Isso é inquestionável. E ele consegue destruir tudo. Ele consegue levantar tudo isso aqui. Ele levantou o PT, soltou o Lula, deixou o Lula popular de novo. E ele conseguiu se destruir a tal ponto que ele perdeu a eleição, velho. Eu cantei uma essas coisa pedras. absurda. Se você fizer um tour nos meus Twitter, eu cantei a pedra todinha. Toda. Tudo que aconteceu eu fui falando. Inclusive o dano que ele gerou nas igrejas evangélicas. Não existe aquilo, cara. E membros da igreja sendo perseguidos dentro da igreja porque simplesmente... Rapaz, a coisa é tão absurda que, de fato, Julian Lemos, eu sou uma pessoa hétero, todo mundo na sua família, de uma forma ou de outra, tem alguém que é homossexual ou que tem outra opção sexual. Uhum. Essa reflexão é boa. Mas, de fato, eu nunca consegui ver... Eu consigo identificar a opção sexual da pessoa, a condição sexual da pessoa, né? A opção não, mas a condição. Mas eu nunca realmente tive problema com isso. Uhum. Primeira empregada doméstica da minha casa, eu me lembro, era Djalma, que era um homem, né, homossexual. Quando eu tinha mais ou menos 6 anos de idade, eu me lembro dele. E eu me lembro do amor que minha mãe tinha a ele, porque ele convivia com a pessoa e ele apanhava muito. Ele chegava muito em casa, muito machucado. Apanhava, era espancado, e minha mãe cuidava das feridas dele. E eu cresci, minha avó era negra, eu tenho uns tios que são negros, tive uma infância simples, e eu cresci em cima de uma coisa que, para mim, não tinha por que eu ser diferente. Tá? Mas você vê que foi se criado isso como se fosse uma bandeira discutível. E você vê que a personalidade de Jair sempre remetia a isso. Depois ele foi um personagem enquanto presidente, e até para ganhar a eleição. Mas Jair Bolsonaro, tem coisas que aconteceu ali, por exemplo, ninguém notou a foto da... Eu fui falar isso, né, no meu Instagram, disseram, e o que é que você tem a ver com mulher? Eu fiz só uma pergunta, ninguém notou a ausência da primeira-dama, não? Total. Ah, lógico. Ninguém notou que nas primeiras férias do presidente, ele venceu, ele assumiu em 2019. Isso. No final de ano de 2019, para 20, ele tirou uma férias e foi para uma ilha sem a esposa. Foi. Ninguém nunca suspeitou que foi aquilo, não. Entendeu? Ninguém nunca notou. Vai virar história. Eu não dou 6 meses ele separado da mulher. Já Já teve. deixaram de se seguir no Instagram, Tem né? um Twitter Ele que foi é, Carlos Bolsonaro com as doidices dele. que é um Twitter intitulado Anonymous, eu sempre sigo Anotou, lá. eu não dou 6 meses, separa da mulher. Aliás, a mulher deixa ele. E o Twitter disse que tiveram uma discussão entre ela e Carluxo. E nessa discussão teve agressão verbal, óbvio. E Carluxo passou por ela, deu um esbarrão e contato. Esse Twitter diz lá, né? Twitter anônimo. Anonymous, o nome do Twitter. Exatamente, Edson Todo Bart. mundo, O assistiu Lula é o debate. político mais carismático de todos os tempos. E Mesmo, disse que mesmo Carluxo, nessa injustiçado, ele discussão toda, ganhou o Bolsonaro as tomou o lado de eleições. Carluxo. E ela ficou putaça com o Bolsonaro. Por causa disso. Carluxo tem Carluxo tem uma Bolsonaro tem uma dependência psicológica a ele fora do comum. Eu não sei o que é aquilo, não. É quase como se fosse uma dependência de droga. Nessa dependência, Julian, para que o pessoal entenda. 50% ou mais das decisões do Brasil, Carlos Bolsonaro teve influência. Então, em 4 anos, ele governou, praticamente eles governaram o país. Ou desgovernou, né? Ou desgovernou. Eu vou dar um exemplo para você. O primeiro-ministro de Relações Interiores, interferência direta dos filhos, que foi aquela tragédia. Depois, os 2 ministros da Educação, influência direta dos filhos. Vitor Hugo foi um líder do governo que foi pífio, sem respeito nenhum. O líder do governo ia ser eu primeiro. Carlos Bolsonaro e Eduardo Frearam. Então, eles não conseguiam lidar com qualquer pessoa que tivesse algum tipo de brilho. Como é que vai governar o Brasil assim, meu irmão? Se o Brasil é muito grande, cada um na sua base, na sua área, entendeu? Nesse ponto que tu tá falando, tem um episódio que eu acho que tu tava nesse episódio, que é um episódio que ele chama
Primeiro eu queria que tu contasse pra galera quem é Bebiano nisso tudo, né? Quem é a figura de Bebiano. E tem um episódio que viu à tona agora, o Janones trouxe esses trechozinhos e tal, que perturbou ele na sexta-feira, perturbou toda a família Bolsonaro. Não sei por que Bebiano perturbou tanto a família Bolsonaro. O nome dele, né? Porque, infelizmente ele já se foi. Mas tem um episódio que Bebiano conta que o maior medo dele era ser deixado para trás. Eu estava nesse dia. E Bolsonaro, em seguida, fala que ele não confia em ninguém. Né? Nem você confia em mim, confio. Depois não confia em ninguém, só em seu pai. Foi isso, foi comigo. Como é que foi essa isso? Deixa eu Como te é que foi falar. essa história? Conta, Gustavo primeiro Bebiano. conta quem era Bebiano no Paranauê todo. Deixa eu te falar, bem no início, o Bolsonaro não tinha dinheiro para nada. O Bolsonaro só tinha 500 mil na conta, que eram as pós-economias dele, normal, que é natural, um cara com 30 anos de vida pública. Nada, nada. E não tinha mais nada. Tinha um carro, uma Land Rover meio velha, tipo aquela Freelander, da antiga blindada, Isso. que tinha sido quase que um presente daquele advogado bandido que anda com ele. O ACF. Para dar uma merreca nele por aquele carro. Então a relação ali já vem de longe. E ele pegou... do cara do Queiroz, né? Aquele lá. Picareta picareta extrema. A cara dele não nega não, picareta. Picareta. E Bolsonaro não tinha dinheiro para quase nada. Era um deputado que vivia ali naquele negócio dele. E Bolsonaro me chamou e disse: Leandro, tem umas pessoas que estão querendo me ajudar na campanha. Eu queria que tu visse um cara. Um era um cara chamado Fred, que era um cara no campo de golfe, rico, que era amigo daquele advogado, que eles queriam fazer lobby. Era ligado a Flávio e tal. E um advogado que quer me ajudar. Aí eu disse, beleza, tal. Aí Bolsonaro me falou, ficou por ali e tal. Na outra semana, Bolsonaro disse, aquele advogado que eu te falei está chegando, eu queria que tu desse uma olhadinha nele. Quem aprovou o Bebiano foi eu. Aí Bebiano, cheguei no gabinete de Jair, já eram umas 8, 9 horas, ele estava lá me esperando, aí conversei com ele. Aí vi que cara limpo, bicho, que cara do coração bondoso. Bom, ele puxa o saco do Bebiano aqui nessa ponto da entrevista, né? E o Ricardo Alves está perguntando bem que o Júlio e a ex do Pazuello poderiam ter se manifestado antes do segundo turno. Na verdade, a ex do Pazuello conversou comigo um ano antes, falando essas histórias aí dos sacos pretos e das festas regadas ao uísque. O Julian que tá falando agora, né? Mas por que ele fala agora? Esses caras, gente, eles perderam as eleições. O eleitorado do Julian Lemos é um eleitorado bolsonarista. Ele pode posar aí de sensato, de neném, que ele era um cara de terceira via do União Brasil, que reconhece, inclusive, o triunfo do Lula, mas ele se elegeu nessa onda Bolsonaro.